Bom, vamos falar desse jogo do Corinthians. Eu não sei se o áudio vai estar muito bom, não, que eu tô usando um microfonezinho aqui porque o meu outro microfone tá com mau contato, mas vamos lá. Olha, sinceramente, parece que a gente vive num multiverso. O Corinthians, ele vive num multiverso onde o time joga um campeonato de uma forma e outro de outra forma, com o mesmo time praticamente. O Corinthians perde para o Juventude por 2-1 e só conseguiu fazer esse gol por conta de uma bola parada, né? No caso, um gol do Mateuzinho ali, mas a verdade é que o Corinthians não ameaçou o Juventude em nenhum momento. E sabe o que mais irrita? E eu vou falar aqui a sensação que esse time do Corinthians me passa. O que eu tô reparando nesse time do Corinthians, né? É só achismo, eu não tenho informação de nada, é só o que eu sinto assistindo aos jogos do Corinthians. Primeiro, que eu sempre faço as minhas críticas ao Dorival. Desde que ele chegou no Corinthians, eu tenho minhas críticas ao Dorival e inúmeras situações ali. Mas eu cheguei a falar nos jogos do Corinthians contra o Palmeiras que foi a primeira vez que o Dorival teve o time titular do Corinthians à sua disposição, né? O time considerado titular, o melhor que ele poderia colocar em campo, ele colocou nos dois jogos. E o Corinthians jogou bem nos dois jogos. É claro que vai dos jogadores e vai do treinador. Ali foi a primeira vez. E aí, beleza. Aí, nesse jogo específico contra o Juventude, eu parabenizei o Dorival por colocar o mesmo time, exceto pelo Breno Bidon e o Memphis, né? Mas, obviamente, porque o Memphis e o Carrijo machucou, né? Então, assim, o Memphis, o Breno Bidon e o Thales, desculpa. Então ele colocou o Breno Bidon e o Thales no lugar do Memphis e do Carrijo, mas manteve o mesmo time que jogou a Copa do Brasil, jogou o derby contra o Palmeiras e conseguiu a classificação. Um time que jogou muito bem contra o Palmeiras. Aí sabe o que eu chego na conclusão? Dois jogadores podem interferir muito na postura do time? Depende. Mas esses dois jogadores, tudo bem, a gente tá falando do Memphis e do Carrijo, mas o Carrijo já não vinha jogando, fazendo alguns jogos bem. Não vinha fazendo isso. Então, tipo assim, dois jogadores pode mudar a postura de um time todo, num time que contém 11 jogadores em campo. E eu cheguei na conclusão que eu acho que esse time do Corinthians é um time mimado, um time mimizento. E por quê? Porque os caras escolhem jogo, gente. Os caras escolhem jogo. A sensação que dá é que eles não querem jogar o Campeonato Brasileiro. E não é porque os caras é ruim, não, é porque eles não querem jogar o Campeonato Brasileiro. Só que nessa de não querer jogar o Campeonato Brasileiro, o Corinthians perdeu hoje para o Juventude, que tem 2 jogos a menos. Terminou o primeiro turno para o Corinthians. Terminou o primeiro turno para o Corinthians. E a posição do Corinthians na tabela, ela é enganosa. Ela é enganosa porque a maioria dos times que estão atrás do Corinthians tem jogos a menos. E não é um jogo a menos, tem 2. Então, assim, não é momento de alerta para o Campeonato Brasileiro. A gente vai passar o sufoco de novo. Será que esse elenco vai ficar nessa de escolher jogos? E aí a gente vai precisar passar o sufoco que passou e acreditar e achar que vai se repetir novamente a postura do Corinthians no Campeonato Brasileiro do ano passado? O raio vai cair 2 vezes no mesmo lugar e a gente vai conseguir se salvar? Se não abrir o olho? E eu não sei o que passa na cabeça desses caras, mano. Não sei, porque assim, beleza, vocês querem jogar a Copa do Brasil? É claro, tá nítido para todo mundo que a gente que acompanha futebol, a gente que vê esse time do Corinthians, ninguém olha esse time do Corinthians, um elenco, e fala que esse time dá para disputar o título do Campeonato Brasileiro. Ninguém é maluco de achar isso. Quer dizer, tem uns aí, mas ninguém é maluco, né, que tem um mínimo de que entende o mínimo de futebol. Você não precisa em si o expert de futebol, mas o mínimo. Quando você vê um elenco, você vê que o Corinthians não tem elenco para disputar o título do Campeonato Brasileiro. Porque para Campeonato Brasileiro, que é pontos corridos, você precisa de elenco, né? Um time bom, você precisa de elenco, e o Corinthians não tem. Então, obviamente, que a possibilidade de você ganhar uma Copa do Brasil, um torneio que é mata-mata, ele é maior. Por conta que são menos jogos, tudo pode acontecer. Enfim, um campeonato mata-mata existe a possibilidade. Dá para você sonhar.
Só que não adianta nada você jogar toda a sua expectativa na Copa do Brasil e vai deixando o Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque quando vai chegar no momento próximo da decisão da Copa do Brasil, também é o momento que começa a se afunilar o Campeonato Brasileiro. E aí, se o time tiver numa situação complicada no Campeonato Brasileiro, o que vai fazer? O que vai fazer? Você vai priorizar a Copa do Brasil? E correr risco de ser rebaixado no Campeonato Brasileiro, ou aí no momento que você conseguir, sei lá, alcançar uma semifinal de Copa do Brasil, você está numa situação complicada no Campeonato Brasileiro, e você tem que poupar o seu melhor time na Copa do Brasil para focar no Campeonato Brasileiro. Os caras não pensam, mano. Eles não pensam, eles não raciocinam, eles não... Cara, vocês querem jogar a Copa do Brasil? Vocês estão com essa vontade de jogar a Copa do Brasil? Mas joga o Campeonato Brasileiro também. Consegue uma gordura no Campeonato Brasileiro para ficar numa posição minimamente tranquila. E o Corinthians não tá tranquilo hoje. Não tá, não tem como. Não tem como não ficar irritado, principalmente quando vê essa postura do time. E quando eu não falo de resultado, porque sim, é possível perder para o Juventude. É normal, a gente nunca vai achar normal, mas é possível, acontece no futebol. Agora, o que não é normal é a postura do time. O que não é normal é você ver o mesmo time que jogou contra o Palmeiras praticamente, jogar esse time da forma que foi. Um time que estava pilhado, jogando o tempo todo, jogou, sabe, jogando minimamente decente. Contra o Palmeiras, jogar uma partida dessa. Os caras parecem que entram em campo, fala assim, a gente conseguiu ganhar do Palmeiras, então a gente vai jogar contra o Juventude, a qualquer momento a gente ganha. A qualquer momento a gente ganha. E aí você percebe isso quando você tem um jogador expulso, no caso do Romero, burro pra caramba, nossa, novidade. Mas aí, tipo assim, um jogador expulso, o Corinthians atrás do placar, 2-0, e aí você vê que o time, quando ele liga um pouquinho assim, sabe? Quando ele parte do zero ali para 50%, o time já consegue atacar um pouquinho. Então você vê, mano, fica claro que é a postura dos jogadores em campo. Fica claro. Pô, é inacreditável. É inacreditável a partida de André Ramalho. Como que pode, mano? Como que pode? O cara, a partida que fez, aí ele volta a ser o André Ramalho. Nos 2 gols ele teve culpa. Não tô falando que foi só culpa do André Ramalho, mas nos 2 gols. No primeiro gol, cara, é inacreditável o André Ramalho, naquela postura dele, ele pisar em cima da bola e deixar a bola viva. Ele deixa a bola viva. E aí nessa ele toca, o Gustavo Henrique que chega para conseguir tirar a bola ali, né? E aí o Breno Bidon erra também, porque o Mateuzinho tinha subido para o ataque. O Breno Bidon vem para marcar o cara, e o Breno Bidon, em vez dele fechar para o cara não conseguir cruzar ou tentar dar o passe, ele abriu e deixou o cara livre para conseguir um cruzamento. Tudo bem que o cara foi feliz demais na cabeçada ali para fazer o gol, mas aí o Ranieri também não estava na marcação. Um conjunto de erros de André Ramalho, Breno Bidon e o Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique não, o André Ramalho, o Breno Bidon e o Ranieri nesse lance. Incrível. No segundo gol, o Nenê, que já tem, sei lá, 200 anos, consegue fazer o que faz, o André Ramalho daquele jeito lá, o Mateuzinho consegue falhar também naquela postura dele, e vai lá, os caras fazem 2-0. 2-0, o Romero é expulso depois, o Corinthians só consegue fazer um gol de bola parada ali com o Mateuzinho, muito provavelmente, todo mundo imaginou que era o Garro que ia chutar, provavelmente o goleiro pensou a mesma coisa, o Mateuzinho acerta o chute, tanto que foi no meio do gol ali, né? E faz o gol. E aí o Corinthians começa a tentar pressionar um pouquinho, mas só tenta. Levar perigo mesmo não leva. E é um desastre, cara. É postura assim de. Sabe? Tipo assim, eu não fico com. Eu não fico com a sensação de time ruim nesse momento. Eu fico com a sensação mesmo de descaso dos caras, que simplesmente eles ficam escolhendo partida. É inacreditável isso, cara. Eu acho sim que o Dorival tem seus erros também nesse jogo, no sentido dele demorar muito para fazer as alterações, ele volta do intervalo com o mesmo time, sabendo que já estava ruim ali, que o Thales não estava fazendo nada. O Breno Bidon, gente, nossa, como podia chegar uma proposta pro Bidon para ir embora esse moleque, cara? Porque ele pega na bola e só toca para trás. A cada 10 chances de passe ali que ele tem, 8 ele toca a bola para trás, 2 ele tenta alcançar alguém na frente, mas é só segura a bola e toca para trás. Chega a ser manjada as jogadas do Breno Bidon. O Thales, meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu. O Thales é aquele falso driblador que ele tenta dar um drible, passa vergonha no drible e perde a bola. E quando chuta no gol, chuta lá na PQP. O Yuri quase não pegou na bola, teve um lance lá que o Yuri reclamou de pênalti e desistiu da jogada.
O Yuri é um jogador que ele precisa do Garro e do Memphis, né? É incrível. O Garro também, gente do céu, o que aconteceu com o Garro? O que aconteceu com o Garro, cara? No jogo contra o Palmeiras, ele não jogou bem o primeiro tempo. Não jogou, mas ele deu assistência, né? Então, assim, agora nesse errou tudo. Meu Deus do céu, tudo. Aí o Garro parece que ele tá jogando mais à frente ali. Então, fica um buraco da defesa do Corinthians pro meio campo, porque não tem ninguém ali pra criar. O Garro jogando mais na frente. Mateuzinho, Matheus Bidu, que partida tenebrosa do Matheus Bidu. Nossa, cara, cada bola nas costas. O Mandaka, deitou e rolou no time, contra o time do Corinthians. Deitou e rolou. E o Hugo fez algumas defesas ali, né? Se não fosse o Hugo, provavelmente tinha sido uns 3, 4. Acho que pelo menos teve umas 2 chances ali claras de gol do time do Juventude, e o Hugo acabou defendendo, né? Mas eu também senti que o Hugo não estava tão seguro ali no gol, acabou soltando as bolas algumas vezes ali, mas defendeu, né? Acabou defendendo ali. Acho que ele não teve culpa para mim nos lances do gol. Não, o time do Corinthians meu Deus, cara. Nossa. É isso que irrita, mano. É isso que dá raiva. É você ver a postura dos caras. Ah, e outra coisa, eu queria saber, será que agora o Augusto Melo, que foi empichado, né? Vazou do Corinthians, graças a Deus. Mas aí, quando o Corinthians vai lá e conseguiu a classificação contra o Palmeiras, ele postou lá nos stories dele, falando assim: que eu que montei o time, e os outros que estão recebendo a glória, né, da classificação. E aí, Augusto Melo? Vai fazer stories hoje, falando que você que montou esse time do Corinthians? Vai? Acho que não, né? Acho que não. Enfim, situação preocupa no Campeonato Brasileiro. Próximo jogo é em casa contra o Bahia. Temos o Vitinho aí, né? Acabou de chegar no Corinthians, provavelmente vai estrear nesse jogo. E a minha preocupação, mano, é que o Corinthians no Campeonato Brasileiro não consegue vencer. Até jogos dentro de casa, empate. Se eu não me engano, não tenho certeza, mas dos jogos do Dorival no Campeonato Brasileiro, eu acho que o Corinthians ganhou um jogo. Um jogo. Eu vou dar uma pesquisada ali, mas eu tenho quase certeza que ganhou um jogo só. Então a situação preocupa. Preocupa porque não ganha fora de casa e não ganha em casa. Tipo assim, em casa tá empatando. Malemar tá empatando. E o time do Corinthians realmente, né? Espera tomar gol ali, espera tomar 1, 2 gols para acordar, para os caras, ai, nossa, a gente tem que jogar bola. Enfim, provavelmente tem alguma outra coisa aí que eu preciso falar, mas eu tô esquecendo. Deixa eu ver aqui se eu acho alguma coisa, mas né, não tem nada, não. Cara, olha, meu Deus, mano, o Nenê conseguir fazer o que fez ali no jogo com 200 anos de idade, meu Deus, cara, meu Deus. Isso diz muito da postura do time, né? Isso diz muito, assim, da negligência do time, cara. Meu Deus, mano, meu Deus, assim, tipo, pô, custa levar a sério, custa jogar, beleza, eu sei que é diferente, cara, você jogar derby, é diferente você jogar um clássico. Mas tudo bem, você não precisa entrar 100% pilhado igual foi no derby, que a gente entende que é diferente, que é um campeonato à parte. Mas totalmente desligado, sabe? Não entregando o mínimo, achando que já tá ganho o jogo. Que postura ridícula. E aí que eu falo, mano, o Corinthians, esse elenco do Corinthians, parece que não pode ter apoio da torcida. Não pode, mano, porque quando os caras têm apoio da torcida, aí acha que tá tudo bem, vamos lá e faz isso. Faz isso, depois que teve o apoio que teve, aí no jogo seguinte joga dessa faz esse tipo de jogo. E aí, sabe quando eles voltam a jogar? Na hora que a torcida começa a pegar no pé, na hora que começa a fazer protesto, na hora que começa a falar assim, na hora que começa a cantar olê, olê, olá, se o Corinthians não ganhar, o pau vai quebrar. Aí começa, cara, opa, a gente tem que jogar. É incrível, mano, é incrível. Oh, meu Deus, mano, meu Deus. Enfim, esse foi o pós-jogo. Peço para você que não é inscrito, se inscreva, deixe seu like. E se você quiser e puder fortalecer com um Pix ou valor, nossa, com um Pix ou valeu, qualquer valor é muito bem-vindo e ajuda o canal. É nóis. Respeita as Minas e vai Corinthians.